Então, hoje a ideia é a gente conversar sobre o propósito de marcas, né? É. Mas com essa ideia de, tá, o propósito é suficiente? O que que as marcas precisam fazer? As marcas precisam ir além do propósito, né? Eu acho que isso é uma discussão interessante, porque, assim, propósito virou uma palavra da moda, já faz algum tempo, né? Que vem se falando de propósito. Eu acho interessante a gente falar sobre esse conceito, falar como ele melhora ou não, como ele ajuda ou não o desempenho das marcas nessa parte da gestão estratégica, né? Efetivamente no branding, na estruturação das ações para o mercado, enfim, e para as pessoas, que é fundamental. E o que que a gente pode fazer para ir além desse propósito, ou se é necessário ir além do propósito, se o propósito é suficiente para isso, né? Queria que você falasse um pouquinho. O João falando. Fala, meu querido. O João está assistindo aqui. Então, bem, propósito é super importante, é uma palavra da moda, é até um pouco batida nos anos, mas ela é importante e eu explico direto por quê. Propósito de marca, ou propósito para uma empresa, né? Propósito para uma organização também, ele é importante porque se exige mais das empresas e sua atuação e o legado que elas vão deixar na sociedade. Isso está cada vez sendo mais cobrado. Quando a gente falava antigamente, a gente não falava de propósito, vai lá, 20 anos atrás, a gente falava era da missão. Tem que ter uma missão, tem que ter uma visão, tem que ter uma visão. Na verdade, missão, visão até continuam, mas elas tinham um caráter mais da essência da empresa em relação ao mercado. Mais A de missão negócio, né? é uma coisa mais do tipo, eu faço isso. Eu Tanto estou que era facilmente, uma coisa que a gente falava muito, era facilmente intercambiável. As missões das empresas eram praticamente intercambiáveis, né? Chegava numa grande corporação, se você trocasse o texto da missão ali, ia passar batido, porque quase todos diziam mais ou menos a mesma coisa. É verdade. Ser referência em excelência. Tanto que a visão, né, que era olhar para o futuro ali, de 5, 10 anos, a visão sempre foi, cara, eu vou ser o melhor da minha categoria, naquilo que eu me proponho fazer, na missão. Agora, quando tu fala do propósito, a gente está indo um pouco profundo, né? E talvez, realmente, naquela época, não fosse tão cobrado isso, essa postura das empresas. Mas com o propósito, a sensação que dá é que você consegue, se tiver um propósito, você consegue energizar internamente. Energizar internamente significa colocar todo mundo com mais tesão de trabalhar e atuar dentro daquela marca ou empresa, porque eles se sentem parte de algo maior. E externamente, como falamos antes, sociedade cobrando, né? Eu acho Sociedade cobrando uma atuação que vai além do produto. Eu acho que dá para fazer um paralelo entre o processo de evolução das empresas, de terem produtos, saírem da fase de oferta, para ir para a etapa de ter venda, distribuição, depois marketing, depois trabalhar com a marca, com essa análise da sua missão, da sua compreensão profunda da função da corporação, da função da empresa, enfim, independente do tamanho, né, na sociedade, na comunidade, para o seu público-alvo, para os seus colaboradores e para todo mundo, né? E o Simon Sinek, que fez lá em 2015, eu acredito, aquela apresentação dele no TEDx, falando sobre isso, o insight dele, o propósito já tinha sido lançado, mas o Simon Sinek conseguiu fazer uma conexão muito interessante, né, do Golden Circle, as 3 perguntas, né, o porquê, como e o quê, relacionando essa estrutura concêntrica, a gente parte do âmago do porquê, em vez de só dizer o que fazemos e como fazemos, tentar entender por que fazemos, por que existimos, que diferença a gente quer fazer no mundo, né? E a grande sacada dele foi fazer um paralelo entre essa estrutura de círculos concêntricos e a estrutura do nosso cérebro, né? Em que o neocórtex está por fora, que é a parte racional, que é o quê, e a amígdala, a parte límbica do cérebro está no âmago, que é o porquê, que processa as emoções, né? E o que faz a interface entre essas duas partes é o como. Então a gente tem que ter, né, as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Essa é uma frase que ele fala que é muito interessante e ajuda a movimentar. E a gente viu um movimento
das empresas de adoção desse conceito de propósito em larga escala. Hoje, assim, uma empresa que tenha uma estrutura relativamente ok de marketing, ela com certeza já fez, de alguma maneira, algum processo para definir o seu propósito, e ela tem escrito ou num papel, ou num painel bacana, numa frase bonita. E aí eu gostaria de partir para a segunda parte, que é: mas o propósito é suficiente? Será que adianta só determinar o propósito, definir o propósito? Eu acredito muito que as marcas precisam ir além, os gestores de marca precisam ir além, e mais do que definir o propósito, alinhar com as pessoas, disseminar esses conceitos e efetivamente praticar no dia a dia. E os exemplos que a gente vê muitos exemplos positivos, mas a gente também vê muitos exemplos negativos de dissociação completa entre o discurso e a prática. E é aí que pega, é aí que o problema acontece, né? Essa semana teve um exemplo ali que é inclusive a tagline da empresa, o caso das lojas Marisa, que o slogan é de mulher para mulher, e o conselho é totalmente constituído por homens. Então, de mulher para mulher, como assim, cara pálida, né? É um exemplo só, né? Você vê empresas que estão falando de ESG, de responsabilidade, de cuidar do planeta, e ao mesmo tempo o seu core business é algo que prejudica o planeta. E assim sucessivamente, né? Perfeito. A minha principal preocupação, aliás, deixa eu mencionar um abração aqui para o Luizildo, meu querido Luizildo, professor, que está aqui estava comentando sobre o negócio de missão. Ele falou que uma padaria, uma loja de confecção poderiam ter a mesma visão e missão na época, né, e tal. Mas o que você falou é bem verdadeiro. Assim, a primeira coisa, com essa história do propósito sendo falado, muito falado e tal, a primeira coisa é me brota um certo ceticismo. Estou bem sincero em dizer. E assim, tem uma coisa importante, tem que até cuidar com as palavras que eu vou usar, mas tem muitos profissionais, nós dois, inclusive, consultores da área de marketing e comunicação, que trabalham, de certa forma, e que, dependendo do cliente ali, da empresa, a gente propõe a construção de propósito. Tem muita gente que faz isso com muita habilidade, não apenas habilidade estratégica e conceitual, mas habilidade de redação. Habilidade de redação, ou seja, realmente o propósito, que depois vai virar um manifesto da marca, fica a coisa mais linda. Fica um negócio assim emocionante. Você chora quando lê aquilo vira um vídeo institucional da marca. É um negócio muito engajador, muito emocionante. Muito emocionante. Mas aí começa o meu ceticismo, sabe? Começa muito o meu ceticismo. Porque daí eu começo a me perguntar: bem, a construção realmente ficou muito bonita. Parece ter a ver com a marca, parece que tem a ver. Pô, tá falando de proteção, a marca tem a ver com aquele setor e tal. Mas aí eu começo a me perguntar e eu não tenho resposta. Mas essa marca, ela tem essa preocupação com o legado ou virou um troço cosmético? Sim. Até que ponto um cara, e aqui eu faço, boto a gente no balaio também. Até que ponto o profissional, ele construindo ali estrategicamente o propósito, as únicas pessoas capazes de dizerem se ele é verdadeiro são quem atua na empresa. Sim. Na verdade, isso não é dito com palavras, isso é dito com ações e atitudes, e investimento, e enfim, e postura e tal. Então, isso eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu tô num momento com um cliente, é bem interessante isso, em que a gente fez todo o trabalho de rebrand, definição de propósito, e mais do que isso, a gente faz o plano, né, o plano estratégico de marketing, a gente fez esse alinhamento, e agora a gente bate com a realidade. E a gente faz reuniões de líderes com uma certa frequência para fazer esse alinhamento, né? E a disseminação dos conceitos, e a gente faz ações. A gente começou fazendo reuniões semanais, a gente faz quinzenais, enfim, a gente faz esse alinhamento de conceitos. E está chegando num ponto que é interessante, quando que a gente começa a perceber esse impacto com a realidade, né? A gente está falando, a gente quer ser uma marca com esse perfil. A gente quer ser uma marca assim, com esse objetivo, né? De se construir, etc. E aí vem um assunto falando, não, mas a gente teve uma discussão com um fornecedor que a gente não estava seguindo esse critério. Isso está desalinhado. Mas aí tem que chamar todo mundo e... Não,
peraí, vamos definir como que a gente vai falar com fornecedores, por exemplo, porque isso tem a ver com a qualidade do produto que a gente vai entregar. E isso aí, na ponta, esse alinhamento vai ajudar a realizar o propósito no limite, entendeu? Que é uma série, não adianta só a gente dizer para o mercado, né? Não adianta só falar para o universo. A gente tem que efetivamente agir para realizar. Esse é o ponto que eu falo. Então, eu concordo contigo nesse sentido. Tem muito oba-oba, virou mais um template, tem um formatinho para você chegar num modelo de construção de propósito e tal, faz uma dinâmica, ativa a galera e fica todo mundo feliz, sai com aquela sensação. E tem uma outra coisa, e quando a gente foi falar sobre esse tema, eu peguei para reler esse livro aqui, que é o do próprio Simon Sinek, né, o Comece pelo Porquê. Eu tenho em português por aqui, tá jogado, mas eu peguei ele de novo para ler, e não é só o porquê. No final do livro, ele fala muito que você tem que ter o visionário, tem que ter esse aspecto visionário na empresa, quem puxa o porquê, que pode ser o CEO, é o Steve Jobs da empresa lá, que é um grande exemplo cristalizado na memória das pessoas, mas você tem que ter a pessoa que faz o como, que é quem domina o processo, que faz isso aí chegar na ponta. E lá no o quê, que são as entregas, que é o dia a dia, é a atendente no telefone na recepção, é a troca do produto ser bem feita, é o atendimento na ponta, é como chega, é como o fornecedor é tratado, é a escolha dos parceiros, é tudo isso que ajuda a compor essa marca, né? Essa posição no mercado que vai direcionar ao longo do tempo no caminho correto que a gente traçou lá. Então tem um aspecto estratégico de propósito que eu acredito mais do que o oba-oba só de uma frase bonita e um vídeo inspirador, que é justamente traduzir isso no dia a dia em ação constante e é jogo bruto, porque você tem que definir a definição estratégica, orientando. E aí, por isso também, que é início, eu acredito que a gente concorda, né, no branding como modelo de gestão que tem que ser patrocinado pela alta gestão da empresa. O CEO tem que ajudar a conduzir o processo, mas, mesmo assim, não é necessariamente um departamento. Todo ponto de contato da marca com os seus clientes e consumidores são oportunidades de construir ou destruir essas percepções de marca. Né? O propósito, ele tem que ser, ele é uma declaração que ele mistura estratégia e coração. Na minha opinião, ele é estratégia. Não, ele é estratégia porque não adianta ser apenas coração, porque eu vou ter uma declaração, eu vou ter um desejo, eu vou ter um legado que pode nem ser valorizado e nem me gerar diferenciação e tal. Mas não adianta ser meio fake, né? Ele tem que ser do coração, tanto que o propósito talvez seja um daqueles conceitos que é muito legal desenvolver e criar, mas o grande desafio está no dia a dia de implementação, sabe? Sim. Talvez seja mais difícil que criar, apesar de criar ser um processo muito interessante. O criar é bacana porque a gente sabe que vai chegar num resultado bonito e emocionante, né? Mas o que hoje me instiga mais, inclusive no trabalho com os clientes, é esse processo consultivo, é a continuidade, é o pós-entrega do projeto. Que é justamente que é o mais desafiador, porque são vários desafios, que a gente aprende junto, porque cada cliente é uma configuração completamente diferente. É na área de moda, é na área de tecnologia, é na área de serviços qualificados, é na área de bens de consumo, é na área de comida, e cada uma é uma abordagem, pequeno, médio, grande porte, startup ou não, escalável ou não, modelo de base tecnológica ou não. Tudo isso, como as interações das pessoas vão acontecer, para a gente direcioná-las de uma forma coordenada, para efetivamente alinhar os conceitos e realizar esse propósito nas ações do dia a dia de forma consistente. Né? Esse é o desafio, porque trabalhando no longo prazo, aí dentro da ideia de construção de marca de longo prazo, e eu tenho essa filosofia de trabalhar, né? Eu faço a marca para durar décadas. Né? Quando a gente cria, a gente pensa em décadas, porque a partir de princípios e conceitos a partir de princípios e conceitos bem estabelecidos, aí a gente consegue
ter um campo comum de diálogo para estabelecer as ações. A gente questiona muito isso também, as próprias lideranças. O que, que eu estou fazendo alinhado a esse princípio para realizar tal coisa? O que, que eu estou fazendo alinhado a esse conceito para melhorar a minha área? Como que a minha área está conversando com a outra? Aí a gente entra no que eu chamo que é azeitar a máquina, né? Azeitar os processos, que também é função, inclusive, de marketing, né? A gente tem essa função de o endomarketing, a comunicação interna, e a parte de gestão de marca se apoia muito na gestão humana dentro da empresa para ter essa entrega de valor real no direcionamento dos seres humanos que estão lá dentro, né? Uhum. Dentro da estrutura, né, do DNA da marca, aquela estrutura conceitual que ajuda a guiar uma marca em termos de gestão, não em termos de design ou visual, mas em termos de gestão, não dá para negar o quanto o propósito é a cereja do bolo. Hoje ele se transformou no protagonista, né, na cereja não, né, na massa do bolo. Ele é protagonista do DNA. Né? Então ele virou uma vedete, assim, ele é muito, enfim, comentado. Você fala em DNA de marca, você já espera que lá dentro você tenha a construção de propósito, né? Ele realmente não funciona sozinho, ele sozinho vira... ele não sustenta a marca sozinho. Né? Porque eu preciso de muito mais elementos para guiar uma marca do que apenas o propósito, mas também não há dúvida que ele veio para ficar, contanto que seja do coração da empresa. Né? Não, é isso. Eu vejo que muitas empresas, muitos gestores se satisfazem só com isso e esquecem dos outros elementos do DNA da marca ou de qualquer metodologia que tenha sido estruturada para definir os conceitos da marca, né? De essência, enfim, todos os outros pontos que a gente pode falar de sustentação de marca conceitualmente para poder, né, como a marca vai se expressar emocionalmente, como a marca vai se expressar verbalmente, como é que a gente traduz tudo isso, né? E se satisfaz apenas com, não, a gente tem um propósito, agora seremos felizes. E não, o propósito é só o começo do trabalho. Ele é só... E às vezes a gente, inclusive, tem que revisitá-lo, né? E outra, no caso do DNA, ou seja, dos elementos para guiar uma marca para um empresarial, você tem elementos que ajudam a fazer o propósito. Se você começar ali, tem muita gente que no processo, no projeto de DNA, a pessoa começa falando de inspiração para a criação do negócio. Então, se você criou esse elemento de inspiração, ele vai ser usado lá na frente no propósito. Né? Se você utiliza os pilares da empresa, os valores da empresa, com certeza aquilo vai respingar no propósito a ser construído. Então, eu até não consigo hoje enxergar a construção de propósito solo. Eu não consigo. Sim, não, com certeza. Propósito dentro de um pacote maior, mas concordo que hoje ele é um meio protagonista da história toda. Sim. Sim. É muito isso, muito legal. E outra, DJ, o propósito, quando você tem propósito, você toma decisões polêmicas, fica mais fácil de tomar. Sim. Sempre que você tiver uma decisão polêmica, poxa, eu me posiciono ou não em relação ao assunto que estão me perguntando ou que está na sociedade, vai depender um pouco do propósito. Se você verificar, não, esse meu propósito tem a ver com isso, eu vou sim falar. Não, meu propósito não abarca esse tipo de assunto, de cultura, não é, o meu legado não vai nessa direção. Eu diria mais, tem que ser baseado e sustentado por princípios, né? Por princípios sólidos. Se esses princípios se o propósito está sustentado pelos princípios, então, por isso que é uma cadeia de relações, né? É uma cadeia de relações concatenadas, né? E aí você consegue realmente tomar decisões consistentes e alinhadas. E não só... Porque uma marca tem uma série de oportunidades que se apresentam para ela no dia a dia. E essas oportunidades podem levar ela para o caminho errado ou para o caminho mais certo, né? Se isso não estiver alinhado com, mas qual é o meu norte, para onde eu vou? Isso faz sentido, é o fazer sentido. Às vezes a gente tem que reduzir todos esses termos super bacanas que a gente usa, os neologismos e os nossos jargões, para faz sentido, atende ao bom senso, né?
As pessoas realmente entendem o que está acontecendo, vão entender. Eu vou me orgulhar de contar isso para minha mãe, né? Tipo, a gente tem que ter essa abordagem, né? E hoje está feia a coisa em muitos casos. Tem um desalinhamento, uma dissonância muito grande entre o que as marcas estão prometendo e o que efetivamente elas estão entregando. Num nível de escala mesmo, você vê produtos de consumo em que a marca tem um discurso maravilhoso, em que ela diz que estamos fazendo ações e estamos preservando a natureza, o universo será melhor porque nós existimos, e se você efetivamente vai lá ler o relatório de sustentabilidade da empresa, aquilo ali representa uma ínfima fração do que a empresa está fazendo efetivamente. Ela não está alinhada com o propósito. Ela está simplesmente fazendo um sleight of hand, né? Fazendo um truque, fazendo assim, olha aqui, olha para cá, enquanto está fazendo a outra coisa ali, protegendo o status quo. E aí eu acho que esse é um ponto importante para a gente entrar, pensando nas marcas do futuro, né? As marcas do futuro, o futuro das marcas tem que ser regido por essa preocupação em entender o status quo e se posicionar em relação ao status quo. Que tem até a ver com aquele livro do Christensen, O Dilema do Inovador, né? A gente está em processos de disrupção constante, em que tem novos entrantes no mercado, e se a gente pegar, sei lá, a categoria de colas, né? Não é mais, hoje você não lançaria uma cola no mercado. Quem está dominando a inovação são outras empresas, mas essas empresas muito grandes estabelecidas estão comprando esses novos players para dizer que tem inovação. E aí esses novos players representam uma ínfima fração, porque o status quo tem que ser mantido e tem que permanecer. E a gente continua mantendo esse círculo vicioso, né, de marcas que não criam essa relação humana. Marcas que só dizem que fazem, né, mas não efetivamente estão praticando essa melhoria, essa entrega de valor real para a humanidade. Isso me preocupa muito quando a gente olha numa perspectiva